Olá pessoal, eu sou a Carol Costa e começa agora mais um programa Identidade. E hoje a gente recebe o professor Elinaldo Meira. Tudo bom, professor? Tudo bom, Carol? Um prazer estar aqui contigo. Prazer receber você. Bom, primeiro eu queria começar perguntando um pouquinho como começou a sua trajetória aí profissional. Vamos lá, já faz algum tempo, Carol. Eu me formei em 1996, né? Minha primeira graduação foi em Letras, na época eu fiz na Unesp, interior de São Paulo, em Assis. Aí eu trabalhei bastante tempo como professor de língua portuguesa, né? Mas sempre tive uma relação muito forte com artes, desde a época da graduação. Aí, nesse meio de tempo, enquanto eu era professor de português, também trabalhei como artista visual, pintor, né? Durante 10 anos eu trabalhei, vivi também da pintura, né? Bastante eventos, festivais, mostras. Fiz um mestrado na área de literatura, trabalhando com cultura oral. Aí, continuando com essa questão das artes visuais, nesse meio de tempo aí, saí do ensino fundamental, fui trabalhar com o ensino superior em comunicação social. Basicamente toda a minha vida eu trabalhei em cursos de comunicação social, nas várias formações, né? Muito tempo com jornalismo e publicidade, com fotografia também, ensino de fotografia, fiz o doutorado em artes. Juntei aí tudo isso num determinado momento da vida para fazer um pós-doutorado, juntando aí o trabalho como professor de comunicação, a formação em artes, a formação em letras. Fiz uma graduação em artes também nesse período aí, nesse contexto todo. E essa, basicamente, são 20 anos de magistério, passei por todas as formações, só não alfabetizei ainda. Acho que é a minha única frustração profissional não ter alfabetizado uma sala ainda. E sempre foi seu objetivo estar na área acadêmica? Na verdade, assim, parece bobagem, mas eu tinha, acho que 6 anos, nem estava na escola ainda, eu sabia que eu queria ser professor, né? Eu falava para minha mãe, eu quero ser professor, né? Eu venho de uma família muito modesta, em que meus pais não tiveram acesso acho que nem 10% da escolarização que eu tive. Então, a minha mãe sempre foi muito motivadora, né? Tanto para mim quanto para o meu irmão, que nós estudássemos, porque ela achava que o melhor bem que ela poderia deixar para a gente, como de fato foi a educação, né? Mas eu tinha certeza, quando eu entrei na escola, eu queria ser professor. Acho que a primeira vez que eu fiz uma linha, aquela coisa de exercício, a gente está aprendendo a escrever ainda, eu já sabia que eu queria ser professor. É o que eu sou. Sou outras coisas, mas sou essencialmente professor. Quais são as outras coisas? As outras coisas? Eu brinco que eu faço de tudo um pouco, né? Daqui a pouco dou aula até de corte e costura, né? Culinária, mas ainda não cheguei ainda a essa apoteose, né? Eu tenho um trabalho, como eu disse, eu vivi muito tempo de artes visuais, de pintura. Eu fui um pintor, antes de fazer qualquer formação acadêmica, intuitivo, né? Dentro daquilo que se chama pintura naif. Expus bastante, isso depois me encaminhou para retomar na minha vida a fotografia, que era vamos dizer assim, uma atividade profissional dentro de casa, porque meu pai, os primos todos eram fotógrafos de rua e eu era tipo o auxiliar, o cara que trocava o filme, né, e que levava os filmes para revelação, essa coisa toda, montava os albinhos, ia entregar e ganhava o dinheiro. Então a fotografia sempre caminhou junto com as artes visuais, as artes do vídeo. Então eu também sou, o que eu acho, pelo menos eu acho que eu sou um artista visual juntamente com o professor de comunicação hoje em dia, efetivamente, né? E como surgiu esse interesse de ambas as áreas para você? Olha, eu não sei, acho que são coisas meio que naturais, né? Eu venho de uma família muito curiosa, muito modesta, mas muito próxima das coisas, das visualidades, né? O meu pai mesmo, ele era um desenhista assim, muito intuitivo, que foi reforçar esse lado dele de ser desenhista, agora, depois de 60 e poucos anos, quase 70 anos, voltou para o desenho. Então sempre teve dentro de casa essa questão da pintura, das minhas avós também, sempre teve presente.
mas de alguma maneira eu fui o único na minha família que... eu também tenho um irmão que fotografa, né? Mas eu acabei sendo o primeiro, pelo menos então, a formalizar as artes que eram praticadas dentro de casa, né? É isso, uma família muito curiosa, assim, pelo menos do ponto de vista artístico, assim. Ninguém foi para o mercado, mas me possibilitou me alfabetizar dessa forma dentro de casa. Da mesma forma, a fotografia. Como que você começou a fotografar? A fotografia, como eu disse, ela vem de uma certa tradição familiar. Tenho até hoje primos que são fotógrafos, vivem disso, viveram a vida inteira disso. Mas é curioso, porque a fotografia em casa, ela, vamos dizer assim, colocou o pão dentro de casa, sobre a mesa, né? Meu pai, durante o tempo, foi fotógrafo de ambulante, que saía pelas ruas lá aqui na periferia de Osasco, e de casa em casa, batendo palma, ou vai uma foto aí eu entrava aí fazendo aquelas fotos, né? Teve famílias que os primos também acompanharam a família, uma família a vida inteira, fotografando a pessoa bebê, adulto, casado, etc. Então, esse foi o caminho natural. Mas, de uma maneira mais pontual, eu digo que em 2010, até eu trato aqui nesse livro, né, que é o Lugares de Passagem, eu marco um pouco a minha relação com a fotografia mais profissionalmente. Né? Eu também sempre dei aula de fotografia nos cursos de comunicação onde atuei, mas eu comecei a formalizar um pouco mais, a pensar a fotografia enquanto projeto de vida. Né? E a história desse livro tem muito a ver com isso, com esse retorno da fotografia. Né? Uma compreensão estética, de linguagem, e depois aqui na faculdade também, atuando como professor dentro do curso de fotografia. Também foi muito bom retomar coisas da fotografia e sempre estar inventando alguma coisa, né? Fala um pouquinho mais sobre esse livro. O livro, A Lugares de Passagem, é um livro que ele nasceu em 2011, na verdade, é um projeto pessoal de viajar por cidades do interior do Nordeste brasileiro. Então, desde 2011 eu participei de um projeto institucional da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Eu fui trabalhar como avaliador de uma universidade e acabou que eu voltei para o Nordeste. Assim, vale dizer, a minha família tem toda a origem nordestina, eu mesmo sou um caatingueiro, né, nascido no sertão, mas criado em São Paulo, né, então eu falo que sou bilíngue, meio caipira, meio sertanejo, sei lá, né, sertanejo de sertão, né? Mas então eu comecei a voltar aos interiores do Brasil, do Nordeste brasileiro, buscando, ou melhor, fui ao encontro de imagens que sempre pertenceram ou estiveram presentes no meu imaginário sobre nordestinidade, identidade cultural, geografia, e aí eu fui voltando para isso, né? E foi muito bom. Aí ano passado, 2015, eu resolvi que estava na hora de transformar essa primeira experiência num projeto gráfico, de livro, né? É o meu primeiro livro de fotos, então eu não tinha muita experiência, foi uma coisa meio erro e acerto em algumas coisas, mas eu tive o privilégio de ter a professora Heloísa Buarque de Holanda, que foi minha supervisora de pós-doutorado, fazendo o prefácio do livro. Ela faz um prefácio bonito, que ela chama Prefácio a Quatro Mãos, e que nós falamos desse processo de composição desse livro. Quais outros projetos que você tem de vídeo, audiovisual? Em vídeo eu tenho um trabalho muito pessoal. Hoje em dia eu sou muito menos videomaker do que eu já fui outrora. Eu trabalho muito com linguagem experimental, videoarte, né? Videodança, muito tempo trabalhei acompanhando um grupo lá de Campinas, o República Cênica, com a professora Ana Mudim e Fernanda Aleixo. Nós produzimos muito, participamos de vários editais na área de dança, não obviamente eu dançando, não tenho muita habilidade para tanto, mas como videomaker, né? Realizando o trabalho de uma obra artística em conjunto com a dança, né? Uma videodança, portanto. Mas eu tenho um trabalho mais experimental, vamos dizer assim, um pouco diferente daquilo que a gente ensina aqui. Aqui no curso tem uma visão de vídeo um pouco mais de mercado, broadcast, vamos falar assim. Eu acabo indo mais para a videoarte, mas tem diálogo, né? Então tem um trabalho que eu, agora recentemente acabei de terminar que
vamos dizer assim, é uma espécie de referência ao universo imaginário da minha avó materna, Emília, né, e que fala sobre o lugar, né, que tem sido o grande tema ultimamente meu de estudo, a questão do lugar, do espaço. Eu acho que aí eu posso jogar mais uma outra questão, né, porque eu me interessa sempre, eu levo isso muito para o curso, para as aulas, principalmente em fotografia, a questão da memória também, né. Então, a memória fotográfica, imaginário, eu tenho me dedicado muito ao estudo de procedimentos de fotografia mais antigos, né, ou fora do mercado, fora da moda, né, como os monóculos, né, aqueles visores pequenininhos, né, que usávamos, né, tínhamos em casa para ver fotos. Agora estou também fazendo uma pesquisa, vamos ver se vai dar tempo de eu correr atrás disso para apresentar no congresso no final do ano lá em Portugal, que é sobre a questão do retrato pintado, que também em muitos lares tem aquela foto que está lá o pai, a mãe, os sobrinhos, todo mundo, os filhos, juntos numa foto só, que é uma coisa meio fotografia, meio pintada. Então tem sido isso o meu trabalho. Acho que no fundo eu gosto eu brinco, eu gosto de coisa que tem cheiro de mofo, né? Tá lá algum canto, lá se não tem cheiro, tá cheio de mofo, então acho que eu gosto de baú velho mesmo. E como que você chegou à Fapcom? A Fapcom, eu comecei a trabalhar aqui no dia 5 de agosto de 2013. Assim, acho que é uma história muito parecida com a de muita gente, né? Você vai tentando a vida em São Paulo, né? Eu estava trabalhando no interior de São Paulo até 2013. Eu trabalhei 12 anos numa instituição lá em Bebedouro, interior de São Paulo, em MESB. Aí é aquela coisa, você envia currículo e vai tentando. E aí, na época, eu fui chamado a participar de um processo de seleção, né? Era dessa forma naquela ocasião, né? Para atuar como professor de roteiro no curso de RTVI, na época coordenado pela professora Márcia Carvalho. Então eu comecei como professor de roteiro, né? Que é algo com o qual sempre me identifiquei também, né? Até dada a formação em letras e tal. E depois disso, outras disciplinas foram aparecendo, né? Inclusive com a sua turma, trabalhei com sociologia. Acho que tudo está dentro disto que chamamos de comunicação social, né? E a Fapcom é uma instituição que eu tive o privilégio também pela editora Paulus, publicar também. E tem sido uma experiência muito boa, acho que principalmente consolidada pelo perfil do aluno que a gente tem, né? Que, como você, são todos alunos que se empenham aí, estão construindo uma história também, muitos estão fazendo a primeira formação agora, às vezes a primeira da casa, então eu me identifico muito porque é a minha história também, do que saiu primeiro buscando uma formação, né? Bacana. Você, com vasta experiência na fotografia, no audiovisual, como que você enxerga o mercado para o pessoal que está se formando agora? O mercado, ou o mundo do trabalho, como às vezes preferimos chamar, às vezes é muito cruel, né? Assim, obviamente não é função de desanimar ninguém. Daí, por ser muito seletivo, muito exigente, e, na verdade, o mercado sempre propõe novas formas, novas reflexões, novas atitudes, né? Então, acho que para quem sai de imediato, o mercado assusta, sim. Seria mentira falar que não. Ele assusta porque ele é muito seletivo, aí dá aquela sensação de que tudo que a gente aprendeu é muito velho. E é uma impressão natural, né? Acho que isso não mudou desde a minha época, né? Agora, o mercado, acho que ele exige, talvez hoje, uma série de posturas, de conhecimentos muito ligados ao tecnológico, a ser multidisciplinar também na compreensão dos fenômenos, da própria formação. Uma pessoa formada em jornalismo e tem que ter um olhar mais amplo, não só para o jornalismo, mas para as questões mais gerais da comunicação social, mas também... Assim, é difícil gostar de muitas coisas, né? Obviamente, né? Nós gostamos de algumas. Mas se puder ter um diálogo com questões como ser gestor de projetos, pensar em empreender, talvez seja um caminho.
eu acho que o mercado solicita um pouco do ser empreendedor, né? Eu pelo menos acredito nisto, né? Acho que é importante ser empreendedor, buscar ser autônomo no exercício da sua profissão. Até porque os cursos de comunicação social, as habilitações, elas criam um profissional que tem condições de caminhar de maneira autônoma, como um grande profissional, criativo, inovador, de uma maneira autônoma. Eu acho que está aí o grande desafio, é saber empreender nesse contexto, que não é fácil, mas temos que aprender a lidar com isso também. Aqui na Fapcom a gente vê direto algumas exposições que você faz, algumas fotos que você expõe. Como que você vem fazendo esses projetos? São com os alunos? O meu grande parceiro aqui de sala de aula são os meus alunos, né? Acho que a gente tem aluno, assim, nos momentos que eu pude dar algumas disciplinas que têm muito ligado ao ato criativo, como linguagem fotográfica, enfim, arte e tecnologia no curso de multimídia, o mesmo roteiro, eventualmente, mas mais ligado ao universo da fotografia. Eu acho que elas permitem a gente explorar materiais e linguagens. Então, eu acho que o meu grande parceiro aqui são os meus alunos, né? E que bom que são eles, porque eles também estão aprendendo, estão me ensinando. E eu acho que a Fapcom, nesse sentido, é muito bacana, porque ela permite a gente ter essa proximidade com os alunos, né? E o retorno é muito imediato, né? Há uma relação de companheirismo, sobretudo, né? Não é só uma relação de professor e educando, ou de educador e educando, é uma relação de parceria. Todo mundo quer crescer junto, né? Acho que o melhor de tudo é isso. E quais são os projetos futuros? Bom, futuro, a gente brinca que é sobreviver, né? Mas, sobretudo, eu acho que em termos de exercício profissional, eu acho que de alguma maneira já trilhei, do ponto de vista acadêmico, o que foi possível até o momento. Estou com 43 anos, tenho um pós-doutorado concluído já. Então, se eu tiver que fazer alguma coisa a mais do ponto de vista acadêmico, seria um outro pós-doutorado, né? Mas pós-doutorado no Brasil, assim, pode parecer uma grande coisa, e é uma grande coisa, obviamente, mas não é título, né? O grande título brasileiro é doutor, né? Que é o que a gente batalha, né? E é o que nos garante, inclusive, a sobrevivência como professor no ensino superior. Tá, então do ponto de vista acadêmico, eu gosto de publicar, gosto de escrever, né? Então, eu tenho muito prazer nesse sentido. Do ponto de vista, e continuar como professor, obviamente, afinal de contas é o que eu sei fazer, ou pelo menos acredito que saiba, né? Mas como artista, eu diria que agora estou concluindo, participando de alguns editais, né? Tem um projeto que a gente está fechando agora juntamente com um parceiro de trabalho, que é o Felipe Soares, que vai se chamar O Fole nas Quebradas, que é a produção de um ensaio fotográfico sobre sanfoneiros que atuam nas periferias, nas quebradas. Então é sanfoneiro de barra e escafaca mesmo, assim, a ideia é essa. Tem também o meu trabalho pessoal, né, que está ligado à parte 2 desse trabalho, o lugar de passagem. Agora é o lugar da chegada, né, não é só de passagem, é da chegada. O que mais que eu posso falar assim, em termos de projeto artístico? E continuar com as fotografias, também com as produções em vídeo. Tem muita coisa dentro de gaveta, vamos falar assim, em casa, né? Um problema sério, porque falta tempo, né? Mas é isso. Eu atuo também esse ano como professor não, como ilustrador para Paulus, para a revista Vida Pastoral. Fiz várias ilustrações para esse impresso da editora Paulus. E é isso, continuar escrevendo, né? Você falou que você sempre quis ser professor, né? E a gente sabe que no nosso país ser professor não é nada fácil. O que você diria para alguém que está aí jovem e tem essa vontade, mas sabe das dificuldades que a gente tem no nosso país? Eu diria continue, né? Querendo, porque eu acho que ser professor como diz uma amiga minha, recentemente ela até participou de um bate-papo com meus alunos de filosofia,
professor não é uma questão de ter dom, é uma questão de buscar uma formação, se profissionalizar. Não é só uma questão que vem do além, né? É uma questão que vem de maneira especial, você se formou para ser professor, né? Como você se forma para ser jornalista, e radialista, etc. Então, é uma profissão. Falta o respeito, o reconhecimento público disso enquanto algo a ser respeitado. Eu fui professor na rede estadual paulista, também trabalhei em algumas escolas, instituições privadas, né, como professor de ensino fundamental, a formação básica. É difícil, sim. Mas, cara, eu acho que, eu não sei, aí é uma coisa muito de cada um. Eu ainda acredito na educação e acredito tal como eu acreditava aos meus 20 anos, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a trabalhar. Então, eu não duvido da importância do ato de ensinar. Agora, é o que eu também falo para os meus alunos que estão se formando professores, aqui no caso, dentro do curso da licenciatura em filosofia, né? Que serão professores. Tem que, assim, ter todas as dificuldades, elas têm que ser tratadas, né? Eu acho que em termos de sindicato, de organização, de movimento social, a educação é uma questão ampla, não é só uma questão... a gente não tem que sofrer educação sozinho, a gente tem que sofrer a educação coletivamente, pensar coletivamente o ato de educar, né? Eu tenho a sorte, eu creio, né? Mas o trabalho principalmente, de hoje estar numa situação de ensino um pouco mais confortável, né? No ensino superior, dentro de uma instituição que respeita o seu professor. Não é a grande realidade dos meus amigos que se formaram comigo, e batalham muito, né? Muito, muito mesmo. Mas eu vejo que esses amigos todos se empenham e creem no ato de educar. Eu poderia dar aí pelo menos uns 2 exemplos desses educadores, né? Que atuam nas regiões, como a região de Parelheiros, né? Lá no extremo de São Paulo, e acreditam em educação e batalham. E o mais legal de tudo, dialogam com as questões de comunicação social, que são do meu interesse. Bom, obrigada, professor, pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui. Obrigado, Carol. Foi um prazer e mantenha aí esse foco nesse bate-papo com os outros que se seguirão. Obrigada. Obrigado. Identidade fica por aqui e até o próximo programa.